Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa primeira live aqui do canal. Na live de hoje, falaremos especificamente sobre o concurso ADA 2025, o Exame de Qualificação Técnica para Ajudante de Despachante Aduaneiro, tão esperado por muitos de vocês. Nós já sabemos que a banca examinadora é a Legale Concursos. E o que eu queria fazer nessa live, principalmente? Eu queria fazer um pedido para vocês, mas o pedido não é para mim, né? Não vou pedir membros, não vou pedir like, não vou pedir nada. Vou fazer um pedido para que você entenda a importância de fazer uma preparação de ponta a ponta. Se você está se dedicando à parte de conhecimentos específicos, muito bom, legal, isso é imprescindível. Porém, nós temos que trabalhar como um guerreiro, nós temos que utilizar a filosofia do campo de batalha, nós precisamos conseguir a certificação. Então, o pedido que eu faço é para você mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu diminuir de tamanho aqui e vamos lembrar o que eu trouxe naquele vídeo que eu falei do concurso, falar um pouco sobre a arte da guerra, Sun Tzu. Qual a importância de você conhecer o adversário e conhecer a si mesmo? Você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Porém, se você se conhece, mas não conhece o adversário, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota, meus amigos e minhas amigas. E se você não conhece nem o adversário, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, a importância de você ter o seu autoconhecimento, de você saber como você está do ponto de vista de todas as disciplinas que serão cobradas na prova. A gente sabe que muitos de vocês estão revisando a parte de conhecimentos específicos, controle de despacho aduaneiro, identificação merceológica, a parte de tributação, estão olhando os regimes aduaneiros especiais. Mas será que só isso vai ser suficiente, pessoal? Será que não está precisando a gente estudar melhor o edital? Então, a ideia é justamente falar disso com vocês, dar uma analisada junto. O exame de qualificação ele tem não apenas a parte de conhecimentos específicos, que é muitíssimo importante, são 45 questões. Nós temos também a parte de língua portuguesa, que são 10 questões, e de língua inglesa, que são 5 questões. Se você não prestar atenção nesse detalhe, pode ser a diferença entre o sucesso e você não conseguir o seu objetivo. Não foi um, não foi dois, foram vários inscritos do nosso canal que comentaram no exame de 2022. Puxa vida, professor, bombei em português. Ah, professor, fiquei por tantas questões. Se eu tivesse acertado 4 questões a mais de português, teria sido possível. Então, eu estou sendo repetitivo, eu estou insistindo nesse ponto. Então, esse é o meu pedido para você. Vamos analisar a prova como um todo. Não é apenas a parte de legislação aduaneira, né, que você vai ter que se dedicar. Você tem que se dedicar a esses tópicos também. Vamos lá. A prova objetiva, ela é de longa duração. Ela é de 3 horas. Ela tem as 60 questões de múltipla escolha e ela é formatada do ponto de vista como se fosse EAD, uma prova eletrônica, uma prova remota. Isso é muito interessante, tem uma vantagem muito importante. Eu que trabalho com concursos, né, eu vejo que os candidatos, quando vão fazer uma prova presencial, tem toda aquela tensão que envolve uma prova presencial. Você não pode chegar atrasado, você pode ter trânsito, você pode ter vontade de querer ir ao banheiro antes da prova, e o lugar ali não é um lugar muito, às vezes não tem muita opção. Você precisa comer alguma coisa antes da prova, você esqueceu isso, esqueceu aquilo. Então, toda essa tensão que envolve uma prova presencial, quando você tem uma prova eletrônica,
você elimina. Por quê? Você vai estar na sua casa, ou você vai estar num escritório que você conhece, você vai ter acesso ao banheiro antes da prova, você vai poder comer um chocolate, comer alguma coisa um pouquinho antes da prova. Você vai ter aquela tranquilidade de poder fazer a prova até de pijama ou com uma camiseta furada, né? Ninguém vai ver, ou que nem a gente ouviu a brincadeira, né? Que no calor, o Jornal Nacional, o apresentador tinha lá paletó e gravata, só que embaixo ele tinha um shorts, né, por causa do calor. Você pode fazer a prova de shorts, ninguém vai te ver, né? A câmera vai focalizar apenas o seu rosto, não precisa se pentear, etc. Tal. Todo esse estresse ele é reduzido quando você tem a prova online. Porém, tem outro lado da moeda, não é só o lado bom, né? Você tem que fazer um treinamento, né, para você se acostumar com o sistema, com a plataforma. É importante que você tem que se programar no dia 13 de novembro, às 16 horas, melhor falando, você acessar o site da banca e fazer um treinamento de 30 minutos para se acostumar com o sistema. Todo sistema novo sempre tem uma ou outra coisinha que a gente precisa se acostumar. Entendido? Então, esse é um ponto importante. Tem que fazer o treinamento. Não vai chegar para a prova sem ter acessado antes o sistema. Que mais? Você vai ter que se preparar para o dia 16 de janeiro. A partir das 8, ou melhor ainda, 7h30, você tem que estar num lugar que você tenha uma conexão funcionando, que você não tenha problema de eletricidade, né? Que você não seja interrompido, né? Que você não tenha problema de ruído. Esse, ó, tá falando bem claro aqui, você tem que ficar isolado, bem iluminado, preferencialmente de fundo de cor clara durante toda a realização da prova. Beleza? Então, você tem que não pode deixar passar esse tipo de situação. Você tem que estar esperto para isso. Que mais? Se você não tiver feito o treinamento, que seria muito triste, você vai ter que acessar 15 minutos antes da prova, né, para capturar uma foto segurando o seu documento próximo ao rosto, né? Porque se não fizer isso, o acesso ao ambiente de prova somente será liberado após isso daqui. Então, por isso que é importante no dia anterior, como a gente já falou, você estar preparado, você acessar o sistema, porque com isso você já pula essa etapa. Beleza? Que mais, amigos e amigas? Ó, esse é um ponto fundamental que eu digo, que é o outro lado da moeda. Você tem toda aquela questão da tensão, do estresse da prova presencial, você elimina, só que você tem um desafio aqui, ó. Ó, o candidato deverá ler e responder a questão exibida na tela, não sendo permitido retornar às questões anteriores. Então é o seguinte, amigos e amigas, você não pode fazer como uma prova em papel, que você folheia, você assinala uma questão, depois você se arrepende e volta e muda, para depois passar para o gabarito. Não tem esse negócio de passar para o gabarito. Você vai resolver a questão, quando você der ok, acabou, você não pode voltar mais para alterar o resultado, entendeu? E esse é um ponto que você tem que prestar atenção, porque você tem que tomar cuidado, porque se você ficar aí numa pegadinha, você não tem como se salvar. Em muitas provas presenciais, você cai na pegadinha, por exemplo, e aí um pouco antes de passar o gabarito, você, pô, peraí, deixa eu dar mais uma olhada naquela questão. E você olha a questão e você identifica a pegadinha. Você entendeu? Então, esse tipo de vantagem que você tem na prova presencial não tem mais na prova eletrônica. Ó, está escrito aqui, ó, 4.11.2. Não é possível retroceder a questões anteriores, bem como alterar a resposta que foi dada. Entendido, meus amigos? Legal. O que mais que nós temos que trabalhar agora? Estou fazendo tudo isso que eu já fiz, estou insistindo pela importância que é. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 70 pontos. Beleza? Muito bem. Vamos fazer uma continha aqui de padeiro, né? Se você tem fazer 70 pontos, né, que é 70%, você tem que acertar
42 questões. Por quê? Os pontos, eles são calculados dessa forma aqui, ó. Número de acertos do candidato, multiplicado por 100, dividido pelo total de questões. É uma porcentagem aqui, né? Se você for olhar. Ou seja, você tem que fazer 70% da prova, o que significa 42 questões, né? Faz a conta, faz 70% de 60 questões, vai dar 42. Beleza? Muito bem. Agora, né, lembrando aqui do cronograma, que você vai ter que fazer a prova, se Deus quiser, no dia 12, vai estar o seu nome na lista de aprovados, nós temos que trabalhar de forma inteligente. Por quê? Eu já vi muitos alunos dizerem, não, professor, eu vou garantir a minha aprovação na parte de conhecimentos específicos. Não, e realmente, existem candidatos muito bons, eles conhecem muito de legislação aduaneira. Eles estão no dia a dia, eles estão lá, eles participam daquelas reuniões que a Receita Federal faz, sabe? Aquelas sessões públicas, eles dão sugestões. Não duvido da capacidade. Só que é o seguinte, aí está a grande pegadinha, por isso que eu faço esse apelo, por isso que eu estou insistindo de novo, essa live eu estou dedicando esse assunto, por quê? Você tem 45 questões de conhecimentos específicos. E você precisa acertar 42, porque a aprovação são 42. Agora, 42 questões em 45 dá 93% de acerto. Sinto muito. Eu não vi até hoje, né? Em todas as provas, né? Conversei com vários aprovados, eu não vi nenhum que tenha feito mais que 90%. Ou seja, se você não se preparar para a questão da língua portuguesa e do inglês, por mais que você esteja afiado com a legislação aduaneira, é muito improvável que você consiga a sua certificação. Por quê? Se você cair em 4 pegadinhas, por exemplo, já está fora. Você só pode errar 3. Em 45 questões, apenas errar 3 é muito risco. Então você tem que trabalhar com língua portuguesa e com inglês como se fosse a sua gordura, né? Se você, quanto mais questões você acertar, vamos supor, se você acertar 15 questões, ou seja, as 10 de português e as 5 de inglês, você só precisa acertar 27 em 45. E fica bem mais tranquilo, né? Muito mais sossegado. Entenderam? Eu estou insistindo, sendo bem prolixo, bem repetitivo, porque é muito improvável. Não é impossível. Pode ter um aluno que atinja 93%? Pode. Pode ter um aluno que atinja 100%? Pode. Mas é a mesma coisa que você faz a seguinte pergunta. Pode ter alguém que acerta a Mega Sena fazendo um jogo de 6 números só? Pode. Mas é muito mais difícil, né? Concorda? Então, a gente não pode correr esse risco. Não podemos descuidar das outras disciplinas, meus amigos e minhas amigas. Quais são as outras disciplinas? Vocês já sabem, já falei, né? Vocês já estão até cansados de me ouvir. Língua portuguesa e língua inglesa. Beleza? Então, aí que vem a questão de você conhecer a si mesmo. Por quê? Você sabe qual a sua performance na língua portuguesa e língua inglesa? Já ouvi dizer de alunos que dizem, não, professor, eu estou bem, eu consigo negociar em inglês, tal, eu mando e-mails em inglês lá para o exportador, eu até negociei condição comercial em inglês. Legal, parabéns, tá indo no caminho certo, sua carreira vai desenvolver. E no português eu faço as petições direitinho, coloco lá no dossiê, vou lá conversar com o delegado, apresento a carta do cliente. Joia, não duvido disso. Agora, responde essa minha pergunta. Quantas questões da banca Legale Concursos você resolveu nessa última semana? Se ficar o barulhinho do grilo assim, cri, 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 ou seja, não tiver nenhuma resposta, estamos em uma zona de risco. Por quê? Por mais que você esteja bem, é muito diferente você estar numa negociação prática em que eventuais erros o interlocutor ele deixa passar, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém é um professor de literatura, né? Então, se você cometer um erro em inglês, o interlocutor, beleza, ele finge que não percebeu. Ou se você cometer um erro de português na carta lá, se errar uma crase na carta,
O delegado vai entender o que você está pedindo, só que isso é diferente na prova, amigos e amigas. Então, se você não resolveu nenhuma questão da banca essas últimas semanas, nesses últimos dias, alerta amarelo. Alerta amarelo está ligado. Por quê, amigos e amigas? Você tem que fazer o seu mapeamento. Se você acha que você está bem, legal, a percepção ajuda muito. Só que você tem que trabalhar de forma científica. O mapeamento, você transforma a percepção em constatação. Você precisa confirmar se aquela sua percepção corresponde com a realidade científica da coisa. Por quê? Para você pensar em certificação, é necessário ter uma performance de no mínimo 70% de acertos em língua portuguesa e língua inglesa. Por quê? Essa é a forma de trabalho linear. Então, nós vamos fazer o plano de batalha, né? Os nossos guerreiros, futuros despachantes aduaneiros credenciados, vão fazer um plano de batalha. O plano A, o que você faz? Você trabalha de forma linear. 70% de 10 questões são 7 questões. 70% de 5 questões são 3 questões e meia. Na verdade, vai ter que arredondar para cima, né? 4 questões. E se você fizer 70% de 45 questões, são 32 questões. Somando seus acertos, você vai ter 43, vai atingir a porcentagem de 71,6% e você vai estar aprovado, você vai estar aprovado. Esse é o plano de batalha, o plano linear. Tem um plano que eu considero mais agressivo, mais interessante e que vai te dar mais tranquilidade, que é o plano B. O plano A, ele é bem simples de trabalhar. O plano B é o seguinte: vamos nos aprofundar em língua portuguesa e língua inglesa. Vamos, por exemplo, fazer 90% de português. Vamos, por exemplo, fazer 80% em inglês. E aí o que acontece? Você precisa apenas de 29 questões, você baixa 5% a sua necessidade. Ou seja, fazer 29 em 45 é muito mais fácil do que fazer 42 em 45, certo, gente? Aí você chega às mesmas 42 questões. Se você fizer gabaritar, né? Se fizer acertar 15 questões, ó, aqui são 13 questões. Você diminui aqui para 27 questões. Ou seja, quase você tem que fazer apenas a metade, se você gabaritar em língua portuguesa e língua inglesa. Então, eu faço um apelo, ó. Por favor, não deixe de lado a língua portuguesa e a língua inglesa. Aí vem uma pergunta, tá bom, professor, agora como é que eu faço? Faz tempo que eu que eu fiz uma prova, faz tempo que eu prestei um concurso, ou nunca prestei uma prova, nunca prestei um concurso. Como é que eu sei que eu estou bem? O que que eu preciso estudar em português e inglês para fazer essa gordura, para melhorar a minha performance? Vamos trabalhar nessa. O que que eu sugiro para vocês, amigos e amigas? Ó, vou dar um exemplo aqui. Você pega aqui o edital da língua portuguesa. O que que vai cair? Você precisa ler o edital. Esse é um outro detalhe, né? Às vezes os alunos acham que edital é só para enfeite. Não é. Ó, o que que vai ser cobrado? Vou ler com vocês item a item, tá? Para mostrar para vocês que eu não tenho preguiça. Vai ser cobrado leitura e interpretação de diversos tipos de textos, literários e não literários. Então, pode vir alguma obra de um autor famoso, pode vir não literário, pode vir uma reportagem de uma revista, um trecho de jornal, que é muito comum. Você vai ter que saber sinônimos e antônimos, sentido próprio e sentido figurado das palavras, né? Pode ser cobrado o que é o sentido figurado das palavras. Por exemplo, o estádio inteiro estava cantando. Quando você fala que o estádio inteiro estava cantando, você está dizendo que as pessoas dentro do estádio estavam cantando, não a estrutura de concreto estava cantando. Né? Então, isso aí é o sentido figurado das palavras. A pontuação, olha, quando que usa vírgula, quando que usa dois pontos. Né? As classes de palavra, emprego em sentido que imprime as relações que estabelece, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um numeral, o que é um artigo.
o que é um pronome, o que é verbo, o que seria um advérbio, a preposição, a conjunção e o que mais cai em prova, 6, 7, 8 e 9. Concordância verbal e nominal. Então, os despachantes efetivaram, tem que fazer concordância, o verbo, um substantivo. Não é os despachantes efetiva, os despachantes efetivaram, ou efetivam, depende do tempo verbal que você for utilizar. Regência verbal e nominal. Exemplo, assistir, tem 2 ou mais significados. Se você vai visualizar alguma coisa, você vai assistir ao vídeo. Se você vai ajudar alguém, você vai assistir o paciente. Tem crase ou não tem? Tem a preposição ou não tem a preposição. Entendido? Colocação pronominal. Se vira ou vira-se. Quando que você coloca o se antes e o se depois? Aí eu dei um exemplo aqui, crase. Vamos pegar aqui um assunto crase. Como é que você faz esse mapeamento? Então você escolhe aqui, peguei o assunto crase, por exemplo. Aí você vai, por exemplo, aqui, estou tomando como exemplo, essa entidade aqui pode ser qualquer outra grande, pode ser o que? Concursos, pode ser o Tec Concursos. O que você vai fazer? Você se cadastra, não precisa pagar nada, pode se cadastrar grátis, não precisa assinar nenhum plano, você pode resolver algumas questões, se não me engano, acho que 10 questões por dia, sem pagar nada. Aí você vai no botão de filtrar aqui, aí você vai na disciplina Língua Portuguesa, aí você vai colocar a banca Legale Concursos, que é a banca da prova, certo? Aí você vai no assunto emprego do sinal indicativo de crase. Aí você coloca escolaridade nível médio, porque é uma prova de nível médio. Veja, aplica o filtro, deram 19 questões só de crase. Olha que legal. O que você vai fazer? Você vai resolver essas questões. Ou 5, por exemplo, 5 questões dessa daí. E aí você vai ver a sua performance. Se você errar todas as questões, por exemplo, dá o pior caso, você precisa estudar crase. E como é que eu faço, professor? Hoje em dia é tranquilo, né? Você vai no YouTube, digita lá, emprego da crase no YouTube. Vai aparecer aí dezenas de vídeos excelentes dos professores explicando as regrinhas da crase. Aí você vai revisar esse vídeo do YouTube, vai entender onde você errou. Aí depois que você entendeu que você errou, você vai olhar a questão lá que você errou, o que você errou, vai anotar, você vai entender o que aconteceu. Aí você vai refazer de novo. Você pega mais 5 questões e resolve. Entendeu? Esse é o mapeamento. A mesma coisa. Vamos voltar aqui. Ó. Vamos voltar. Aí você pode fazer concordância verbal e nominal. Você faz o mesmo filtro, resolve as questões, vê a sua performance. Se der menos do que 70%, você tem que revisar alguma coisa. Porque tem que alinhar o seu mapeamento com a necessidade. Nós temos a necessidade de fazer no mínimo 70%. Agora, por exemplo, acertei 9 de 10. Pô, beleza, você já está tranquilo. Vai para o outro assunto. Professor, mas dá trabalho. Realmente dá trabalho. Passar num concurso dá trabalho. Então, você vai ter que fazer o seu mapeamento. Tudo isso aqui, ver como é que você está. Se você identificar um ponto de melhoria, você tem que trabalhar nesse ponto. Caso contrário, vai ficar complicado. Pode ser que pontos preciosos fiquem faltando para sua aprovação. Aí você vai fazer a mesma coisa com inglês e depois você tem o seu mapeamento fechado. Com o mapeamento fechado, meu amigo, minha amiga, você sabe exatamente o seu plano de melhoria. Entendido? Eu estou insistindo muito nesse ponto, que é fundamental. Se você se dedicar apenas aos conhecimentos específicos, eu vou ficar muito preocupado, que a chance de dar dor de cabeça é grande.
A chance de eu receber mensagens, ah, professor, faltaram 5 pontos, faltaram, eu bombei em português, ah, eu não sabia nada de inglês. Ó, deixa eu falar outra coisa importante aqui, ó. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês são diferenciados. Vocês estão querendo melhorar na sua carreira, melhorar, né, a sua vida. Esse é um primeiro passo fundamental e tem que ser muito respeitado e valorizado. Agora, tem os pontos básicos da carreira do despachante, né? Exemplo, despachante aduaneiro e a língua inglesa. O despachante aduaneiro ou ajudante despachante aduaneiro, não é que seria bom que falasse inglês, tem que saber inglês. Vou insistir nesse ponto. Tem que saber inglês. Ah, professor, mas eu não tive oportunidade. A gente entende, legal. Eu também só pude estudar inglês depois que eu estava trabalhando numa empresa. Depois de vários anos, eles me ajudaram, ajuda de custo, para estudar inglês. Eu não tive oportunidade também. Hoje em dia, meus amigos, não tem a desculpa. Eu tinha que me deslocar até uma escola de inglês, tinha que ir lá ver a aula presencial, anotar no caderno, depois tinha a prova, tudo bonitinho. Hoje em dia, vocês têm o YouTube, é fantástico. Vocês têm aplicativo de inteligência artificial que treina o inglês com vocês. Ou seja, o despachante aduaneiro que quer ter uma carreira, que quer ser reconhecido, que quer ser certificado, tem que saber inglês. Ah, professor, mas não vai dar tempo de ficar fluente para a prova. Realmente, se você não sabe, se você não tem o nível de fluência, você não vai atingir a fluência em um mês, não é isso. Só que você tem que criar o hábito. Eu estou falando isso, tem que criar o hábito. Todo dia, um despachante aduaneiro tem que ler um texto em inglês. Tem que ler. Ou é um texto do seu trabalho, uma mensagem, ou é um catálogo, um produto, alguma coisa, ou ele tem que estar assistindo na TV fechada, que tem os canais aí. Você pode assistir no começo como chama? Com legenda, mas depois você vai melhorando, vai tirando a legenda. Uma coisa que me ajudou muito, ó, a dica que eu dou para vocês, eu sei que todo mundo gosta de assistir uma série, né? Sempre tem uma série americana ou inglesa que vocês gostam de assistir. O que eu fazia depois que eu estava no nível intermediário de inglês? Eu colocava a série com áudio em inglês e a legenda eu trocava de português para legenda em inglês. O que acontecia? Você começa a associar o texto em inglês escrito com o que a pessoa está falando, e você começa a melhorar a sua pronúncia, você começa a melhorar a sua escuta, você começa a entender quando uma pessoa fala inglês o que realmente significa aquela palavra, até a questão do sotaque você vai melhorando. Então, por favor, dedique-se ao inglês. Português não deveria ser óbvio, né? A gente costuma ter um pouco mais de tolerância, porque mesmo que a pessoa cometa erros ali, a gente entende o que ela está falando. Mas ler, que eu digo, né? Ler um livro, um artigo para você entender de comércio exterior, né? Você tentar fazer um curso especializado, você vai ler o texto, entendido? Então, estou pegando esses pontos, porque se você quer ser certificado, você vai ter que ir bem, tem que ter 70% no mínimo em português e inglês. Se você for mal em português e inglês, você vai ficar naquele sufoco, com a água aqui no pescoço. Você vai ter que arrebentar muito na parte de conhecimentos técnicos para compensar os erros em português e inglês. Se você for bem em inglês e português, você pode inclusive errar mais na parte de conhecimentos técnicos, que você vai garantir a sua aprovação. Entendido, amigos e amigas? Ficou claro? Desculpe que eu seja tão insistente com esse assunto, mas é importante. Se não fosse importante para a sua aprovação, eu não estaria insistindo. Beleza? Então, é isso. Não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Não, não estou visualizando. Deixa eu ver se eu consigo visualizar se tem aqui alguma
Se tem alguma pergunta, acho que não. Mas vocês têm o meu e-mail, vocês podem colocar os comentários nas questões, que eu costumo responder bastante rápido. E deixar aí as suas considerações. Bom, na próxima live, vamos falar de outros assuntos envolvendo a preparação. Vou entrar um pouco mais na parte de conhecimentos específicos. Beleza? Então é isso daí. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço. E meu nome é Luiz Miranda. Tenho o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação.